Muito boa noite, amados amigos, irmãos presentes aqui em El Gaitán. É para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 5, onde nos diz da seguinte maneira: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Podem sentar, queiram ter a bondade. O rapto do sétimo selo. O sétimo selo, que foi aberto no céu e causou silêncio no céu, houve silêncio no céu como por meia hora. O mistério deste sétimo selo, ao ser aberto no céu no livro da redenção, nesse livro selado com 7 selos, que aparece em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, em diante, onde diz: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita, do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam vocês este livro selado com 7 selos, o qual em Apocalipse capítulo 5 está na destra daquele que está sentado no trono, ou seja, de Deus. E em seguida, chega o tempo para esse livro ser aberto e se pede que uma pessoa se apresente diante de Deus e tome esse livrinho e o abra no céu.
E não se achava nenhum digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de tomar esse livro e abrir esses 7 selos. No céu estavam os arcanjos de Deus e eles são dignos, e estavam os patriarcas e todas essas pessoas, mas era necessário um homem digno para tomar este livro, um familiar próximo, o qual estava tipificado em Boaz, que redimiu a Ruth. E agora era necessário um homem que tivesse vindo a este planeta Terra sem pecado. Um homem que tivesse vindo por criação divina e não por meio da união de papai e mamãe, não por meio de uma concepção humana, mas por meio de uma concepção divina, de uma criação divina. E essa pessoa a encontramos em nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio por criação divina, o seu corpo físico, e agora se pedia um homem que tomasse esse livro e abrisse estes selos, mas que fosse um homem digno, que tivesse vindo à terra sem pecado. E o único, vejam vocês, era Jesus, porque Adão tinha vindo sem pecado, mas pecou em seguida e perdeu os direitos à herança de Deus. E este título de propriedade, encontramos que Adão perdeu o direito a esse título de propriedade, e agora Adão não podia comer esse livro dos 7 selos. Vejam vocês o que significava comer no Jardim do Éden, em Apocalipse capítulo 5 e capítulo 10, é comer esse título de propriedade. E isso é comer da árvore da vida, comer de Cristo, porque Cristo é a árvore da vida. E agora, vejam vocês como ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno para tomar esse livro e abrir os selos. Nem sequer era digno de olhar esse livro, nenhum ser humano, exceto um, Jesus Cristo, e não aparecia. Ele estava no lugar santíssimo fazendo intercessão sobre o propiciatório ou assento de misericórdia lá no céu, e não podia sair desse lugar até que o último dos escolhidos entrasse ao corpo místico de Cristo. E por essa causa aqui, mesmo que o chamado está sendo feito no céu de uma pessoa que seja digna e que tome esse livro e o abra, no céu não aparecia nenhuma pessoa digna, e Jesus, que era o único digno, tampouco aparecia, porque ainda estava no lugar de intercessão, fazendo intercessão pelos últimos escolhidos de Deus. Em palavras mais claras, Jesus Cristo estava muito ocupado fazendo intercessão pelos últimos escolhidos do seu corpo místico da igreja, ou seja, pelos últimos escolhidos da era da pedra angular, que são os últimos escolhidos do corpo místico de Cristo. Portanto, estava muito ocupado fazendo intercessão por quem? Por cada um de vocês e por mim também. E estava fazendo intercessão pelos últimos escolhidos de Deus, que são os escolhidos da era da pedra angular. E vejam vocês, até que entre até o último dos escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo, ele não pode sair do trono de intercessão para tomar o livro e fazer a reclamação lá no céu. Porque qualquer pessoa que não entrar no programa divino antes de Cristo sair do trono de intercessão, toda pessoa que não entrar antes de Cristo sair deste lugar ficará com seus pecados, porque não terá como lavar os seus pecados, porque Cristo já terá saído do trono de intercessão no céu. Agora, esse livro dos 7 selos se esteve cumprindo de era em era, e
com relação ao seu cumprimento, esteve sendo aberto com relação ao seu cumprimento, mas esteve na destra ou mão de Deus. Como um plano na mão de Deus, esteve esse livro selado com 7 selos. E Deus, o qual sabe o conteúdo desse livro, esteve operando de etapa em etapa, de era em era, e foi cumprindo o conteúdo desse livro. Antes desse livro ser tomado no céu por Cristo e ser aberto no céu, tem que ser cumprido aqui na terra esse programa divino que está nesses selos, e ao final, em seguida, entrarão os hebreus, e quando eles entrarem, Cristo, vejam vocês, está ou estará ou já estará em uma nova etapa manifestada. Agora, antes de Cristo sair do trono de intercessão e dos mortos em Cristo, serem transladados ou raptados ao céu, antes disso, o povo hebreu verá a glória de Deus manifestada em sua igreja, e o povo hebreu verá a Cristo, ao anjo do pacto, manifestado em seu anjo mensageiro em carne humana no último dia. E eles clamarão: este é o que nós estamos esperando. Porque quando se pergunta aos rabinos hebreus com relação da vinda do Senhor, a vinda do Messias, eles dão testemunho que eles estão esperando a vinda do Messias. Mas quando lhes pergunta: o que vocês esperam receber quando receberem o cumprimento da vinda do Messias? Pois eles o que estão esperando receber é um profeta no meio deles. Um profeta ungido com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, um profeta, no qual esteja o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em carne humana. Eles estão esperando a vinda da palavra em carne humana, a vinda do verbo em carne humana, neste tempo final. E isso é o mesmo que foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo disse com relação da vinda do Senhor. Ele disse na página, vamos ver aqui, página 254 em espanhol. Ele nos disse, se referindo à passagem de Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 que vem, e seu nome é chamado Verbo de Deus, e tem na sua coxa e na sua vestimenta escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo que seria a vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Página 256 dos selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E agora, vejam como esse é o mistério do sétimo selo. É o mistério do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vindo, e isso é a palavra encarnada em um homem. Isso é o que foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a vinda da palavra encarnada em um homem.
Isso é o sétimo selo para todos os filhos e filhas de Deus. Na página 472 do livro dos selos em espanhol diz, notem bem, a mensagem do tempo do fim, este selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não diz nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Quando começar o sétimo selo, quando começar o cumprimento do sétimo selo, será o quê? Algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Porque ele disse que ninguém sabia quando seria o dia e a hora em que o Filho do Homem iria vir. Agora, vejam vocês como ao começo do sétimo selo, quanto ao seu cumprimento, seria um mistério o começo do sétimo selo. Mas continuaria em frente o sétimo selo, realizando o cumprimento das promessas divinas correspondentes a este tempo final. Agora continua dizendo o precursor da segunda vinda de Cristo, mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, que ao fim do sétimo selo, que ao fim do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora vejo bem. Será de uma forma tão humilde e alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Agora vejam vocês como nos fala da vinda do Filho do Homem para o tempo final da vinda do Senhor e compara o tempo e cumprimento da segunda vinda de Cristo com a vinda de João Batista e a vinda de Jesus. Porque no cumprimento da segunda vinda de Cristo estarão o Filho do Homem com seus anjos manifestados aqui na terra. Mas como será o cumprimento desta grande promessa? Será como veio João Batista e como veio nosso Senhor Jesus Cristo. O cumprimento da vinda do Filho do Homem vem como veio João Batista. João Batista veio com o mistério de quem? De Elias em sua terceira manifestação. E o cumprimento do sétimo selo vem com o cumprimento de Elias em sua quinta manifestação e com o cumprimento de Moisés na sua segunda manifestação e com o cumprimento do ministério de Cristo por segunda ocasião. Estes 3 grandes ministérios estarão manifestados aqui na terra, sob a abertura do sétimo selo. E agora, vejam como o sétimo selo se identifica com a vinda do Senhor. Porque o sétimo selo, o que é? No livro dos selos em espanhol, página 469, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, falando dessa grande nuvem que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 sobre os céus do Arizona, a qual, se a virarmos para este lado, para a direita de vocês, forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. E aí os 7 anjos das 7 eras formam a barba do Senhor, e o anjo que era diferente dos demais, que está aqui em cima, forma o cabelo branco do Senhor. E agora vejam vocês como, nestes simbolismos, encontramos que tudo o que foi mostrado em Apocalipse capítulo 1
O filho do homem, com seu rosto como o sol, com sua cabeça, e seus cabelos brancos como branca lã, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como bronze polido, e de sua boca saía uma espada afiada. Todos eles são símbolos das coisas que se estarão cumprindo na vinda do Filho do Homem. Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Portanto, vem com os seus anjos, vem com os ministérios de Moisés e Elias, dos quais para o último dia serão manifestados aqui na terra, o de Elias por quinta vez, o de Moisés por segunda vez. E agora, o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que é o ministério do quinto Elias? Quando lhe perguntaram, a pergunta número 11 na página 399, a qual diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Vejam, abriu o Jordão como tinha feito o profeta Elias, e quando eles viram isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Isso foi o que Eliseu pediu, que uma dupla porção do espírito que estava em Elias viesse sobre ele, ou seja, sobre Eliseu. E foi concedido o seu pedido. Agora, o Elias que vem pregar aos judeus será, conforme ao que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, será um homem ungido deste tempo com esse espírito. Eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. Agora podemos ver como cada vez que Deus manifesta um ministério de um profeta que já manifestou no passado, quando manifesta por segunda vez, é um homem. Vimos que o Elias, que pregará ao povo hebreu, que é o ministério de Elias manifestado em outro homem, é o ministério de Elias, o espírito de Elias, ungindo a um homem deste tempo, será um homem ungido com esse espírito ministerial de Elias, no qual estará o Espírito de Deus, o Espírito Santo, neste tempo final. Vimos o que é o Elias que pregará ao povo hebreu, é um homem deste tempo, ungido com esse espírito ministerial. E vimos o que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. A vinda de Cristo será a palavra encarnada em um homem. E o Moisés que estará como uma das duas oliveiras na terra no último dia, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 326, ao final, diz: Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. E o que é que encontramos em Apocalipse 22, versículo 8? Diz: encontramos o mesmo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Ali encontramos Moisés. E agora vamos ver quem é Moisés aqui.
Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Moisés será esta mesma pessoa, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque este anjo é um profeta e é o profeta da dispensação do reino. Também encontramos que o precursor da segunda vinda de Cristo, vejam vocês na página 301 do livro dos selos em espanhol, disse: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia, ou seja, a Noé. Porque os profetas de Deus são representados em águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que não podia ser entregue, confiada a um anjo? Agora um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O crê? O crê? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. E ele, o anjo, me disse: olha, não faças isso. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum. Sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Somente pode ser trazida a palavra de Deus e revelada como? Por meio do profeta que Deus envia para esse tempo. Não pode vir em outra forma, porque a forma estabelecida por Deus para trazer a sua palavra é por meio dos profetas, porque eles vêm com um espírito teofânico da sexta dimensão, da dimensão da palavra. Assim é que por esta causa os profetas são a palavra de Deus para o tempo em que eles estão vivendo, e neles vem selada a palavra de Deus correspondente ao tempo em que Deus os envia. E, por meio desses profetas, manifesta essa palavra que vem velada neles e revelada através deles. É revelada através deles quando eles dão essa palavra e trabalham no programa de Deus correspondente a esse tempo. E Deus realiza seu programa que está contido em sua palavra. E porquanto esse mensageiro, esse profeta, vem com um espírito teofânico da sexta dimensão, traz essa palavra selada nele. Vem a palavra velada nesse mensageiro e vem essa palavra revelada através desse mensageiro para o povo de Deus. E agora, vejamos o que é o sétimo selo. Na página 469 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente destes anjos que estão aqui, nessa foto? Me pareció muy distinto a los demás.
Pareceu-me muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me elevou. Qual foi o anjo que levou o nosso irmão Branham e o colocou nesta constelação de anjos? Nessa grande reunião de anjos aqui no céu? Aqui mais acima das nuvens, a 27 milhas de altura? Foi o anjo que era muito diferente aos demais. Agora, aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora vejam que o anjo que era diferente dos demais, este anjo que vem com o seu cabelo, que vem formando o cabelo branco do Senhor Jesus Cristo, esse anjo que era diferente dos demais, e é o anjo que tem o 7º selo. Para o 7º selo ser manifestado aqui na terra, tem que vir esse anjo em carne humana, no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Jesus Cristo, para ter seu ministério e se cumprir assim todo o programa divino correspondente ao 7º selo. Agora, quando começar o 7º selo, será um segredo por completo, mas em seguida será revelado esse segredo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Será revelado o segredo do 7º selo, o segredo do anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, velado e revelado, realizando sua obra correspondente ao programa de Deus deste tempo final, ao programa de Deus de reclamação de tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso. E, antes de Cristo sair do trono de intercessão, por meio desse ministério também chama e junta os seus últimos escolhidos. Ou seja, que vai cumprindo o conteúdo do 7º selo, vai cumprindo neste tempo final. Antes do título ser tomado, o livro da redenção ser tomado e aberto no céu, antes se cumpre o conteúdo desse livro gradualmente. E as coisas que faltem ser cumpridas vão se cumprindo mais adiante, até depois que Cristo sair do trono de intercessão, haverá coisas que estarão se cumprindo. E agora, vejam que o 7º selo tem o anjo que era diferente dos demais. Já os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia vieram em carne humana e foram manifestados na terra, e por meio deles Cristo realizou a obra correspondente a cada era. E para este tempo final, a obra correspondente ao último dia no programa divino é a obra do 7º selo, a obra do anjo que era diferente dos demais. O mistério do 7º selo está onde? No anjo que era diferente dos demais. Esse anjo, vindo em carne humana no último dia, no anjo mensageiro de Jesus Cristo, é a vinda da palavra encarnada em um homem. É a vinda do verbo, a palavra encarnada em um homem no tempo final. E, consequentemente, nos dá a mensagem correspondente a este tempo final e chame juntos os escolhidos de Deus deste tempo final. E assim, o mistério do 7º selo vai se manifestando, vai cumprindo o propósito para o qual ele veio. E a sua igreja revela, por meio do seu anjo mensageiro, e dá testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e revela o mistério da sua vinda. Revela que
Assim como nas 7 eras da igreja gentia veio a cada era, em cada mensageiro de cada era, na porção correspondente a cada era, para o último dia, ele revela à sua igreja o mistério da sua vinda ao seu povo na era da pedra angular e dispensação do reino em e através de seu anjo mensageiro, para assim se cumprir todo o programa divino do 7º selo e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sermos transformados e todos irem à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é para quem? Para os mortos em Cristo, a ressurreição em corpos eternos, e para nós é a transformação de nossos corpos mortais a corpos imortais. Isso é o que Deus tem para os seus filhos para este tempo final. E em seguida seremos raptados, ou seja, seremos arrebatados nas nuvens para receber o Senhor nos ares e assim, para sempre, estaremos com Ele no seu glorioso reino e em seguida por toda a eternidade. E estaremos com Ele também na ceia das bodas do Cordeiro. Agora vimos o rapto do 7º selo, o arrebatamento dos escolhidos de Deus, vejam vocês, é por meio também da manifestação do 7º selo correspondente a este tempo final. E para a ressurreição dos mortos em Cristo, já conhecemos o programa divino. E para a nossa transformação, já conhecemos o programa divino onde Cristo chame junto os seus escolhidos com essa grande voz de trombeta. E em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, nos diz que envia os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Porque em alguns lugares diz que Jesus é quem soa a trombeta de Deus, e em outros lugares diz que são os anjos do Filho do Homem? Porque a vinda do Filho do Homem é com seus anjos, e onde estiver o cumprimento da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia, aí também estarão os ministérios de Moisés e de Elias encarnados. Esses ministérios, onde? Em um homem deste tempo final. Onde estará a palavra encarnada em um homem? No anjo mensageiro de Jesus Cristo. Aí também estarão os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias também. Esses são os ministérios correspondentes a este tempo final, para chamar e juntar os escolhidos de Deus e prepará-los para serem transformados e raptados neste tempo final. E agora, vejam como a bênção divina caiu na América Latina e no Caribe. É o território onde se faz o chamado da grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é o chamado da trombeta, ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo proclamado e com essa mensagem, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus deste tempo final. E assim como Cristo se manifestou em cada anjo mensageiro, em cada era da igreja gentia, no território onde se cumpriu cada era, agora, Cristo, vindo à sua igreja no último dia, se manifesta onde? No território onde se cumpre sua vinda. E por meio do mensageiro do último dia, que é o mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. Veja como, em cada mensageiro, é que Deus esteve manifestado em cada era. E assim é para hoje também, onde Cristo, o Filho do Homem, o anjo que era diferente dos demais, encontramos que estará manifestado. Cristo, o anjo que era diferente dos demais, estará manifestado em carne humana neste tempo final, porque esse é o Verbo de Deus
que vem em carne humana no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Com razão, João quis adorá-lo em 2 ocasiões. Agora podemos ver o mistério do 7º selo e o rapto dos escolhidos, ou vice-versa, o rapto do 7º selo. No 7º selo estão representados todos os filhos e filhas de Deus deste tempo final. E é para este tempo final que estaremos escutando o 7º selo, ou seja, ao Filho do Homem Jesus Cristo, em Espírito Santo velado e revelado em e através do seu anjo mensageiro. E quando chegar ao seu final a obra do 7º selo, ou seja, a obra do Filho do Homem com seus anjos, a obra da segunda vinda de Cristo, então também é o fim para todas as coisas para o mundo e para todas as coisas para o reino dos gentios. Tudo chega ao seu final. Mas antes, encontramos que nós seremos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados, e iremos à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa de nosso Pai Celestial. Por isso, aproveitemos nosso tempo neste dia em que vivemos, amando a Deus com toda a nossa alma, servindo a Deus, a Cristo com todas nossas forças e deixando que Ele nos abençoe neste tempo final. Porque Ele quer abençoar os seus filhos neste tempo e necessita que você esteja em uma posição favorável para receber todas as bênçãos de Deus. E isto é escutando a voz de Cristo, a palavra de Deus, que é a voz ou palavra do 7º selo. Para assim todos os escolhidos obterem o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. Vimos o que é o 7º selo, é a segunda vinda de Cristo com seus anjos. Vimos o que é o rapto dos escolhidos de Deus, é a translação ou arrebatamento dos escolhidos de Deus, os quais, neste último dia, lhes correspondeu viver na era da pedra angular, onde uma nova dispensação, a dispensação do reino, se abre e se entrelaça com a dispensação da graça, e onde receberemos a imortalidade no corpo, a qual foi buscada por muitas pessoas em tempos passados. Mas vejam vocês, não é de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. E agora chegamos ao tempo do 7º selo para o chamado e recolhimento dos escolhidos para em seguida ser raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho deste 7º selo e dando testemunho do rapto ou arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, prometida para ser efetuada no último dia. Ele disse, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é para os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E onde estão os que estariam escutando e vendo o 7º selo no último dia manifestado, velado em carne humana? Aqui estamos na América Latina e no Caribe. E onde estão os que serão raptados com o 7º selo? Pois aqui estamos também. Aqui estamos para, neste tempo final, ser levados por Cristo, ser raptados por Cristo pelo 7º selo e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve todos sejamos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.